Oi, gente, tudo bem? Hoje nossa conversa é um pouco mais cedo. Como eu havia dito ontem na celebração, aproveitando a leitura da celebração eucarística, eu pensei por que não tratar sobre a atitude dos fariseus, dos mestres da lei, que Jesus usa uma expressão dizendo de que são hipócritas. E é interessante porque Jesus vai sendo direto, né? No seu discurso ele é bem direto, ele não dá voltas. Acredito que se dissesse isso nos dias de hoje, possivelmente ele seria levado na justiça, né? Como de fato ele também foi levado na época dele, mas muitas pessoas o chamariam de sem educação, de grosso, de ignorante. Mas Jesus não usa esse recurso que nós usamos, né? Essa válvula de escape, ele de vez em quando não usa metáforas, né? Ele vai bem direto ao assunto para que a pessoa enxergue, para que a pessoa escute. Eu acredito que muitos de nós usamos esses recursos de dar muitas voltas, muito verniz, muitas questões, fazem com que as pessoas não entendam direito. Pode ver que constantemente na celebração eucarística, quando a gente ouve falar sobre o perdão, sobre o amor, sobre a falsidade, eu acho bonito esse trecho do Evangelho, as prostitutas entrarão no céu primeiro do que vocês. Então, Jesus é direto nas suas questões, nós ouvimos nas celebrações, mas muitas das vezes entra aqui, sai aqui, mas não para aqui no coração da gente. Porque se parasse aqui no coração da gente, nós não teríamos tantas desigualdades, tantas rivalidades, tantas mentiras, tantas invejas, tantas disputas, tantas falsidades e, por que não dizer, tantas máscaras. Uma vez que nós estamos aí no auge do uso das máscaras, né, físicas, mas há tantas outras máscaras que nós usamos que são aparentes, né? Elas não são perceptíveis e muitas das vezes deixam de revelar realmente o nosso ser, a nossa essência, o nosso jeito de ser, né? Mas enfim, enquanto as pessoas vão chegando aí, o Sander acompanhando lá de Barbacena, a Berenice de Lafayette, Aparecida Costa, de onde Aparecida? Bom, enfim, tá aí também, dizendo bom dia a todos. A Beth Elizabeth de Lafayette também acompanhando a gente, tem gente de Belo Horizonte nos acompanhando, tem gente de Juiz de Fora. Sejam todos bem-vindos, né? Vocês viram que o cenário tá bonito, né? Tem até aqui uma orquídea, que, desculpe, faz parte do nosso assunto, né? Tão bonita, mas pena que é falsa, né? Não é verdadeira, né? E parece-me que isso cada vez mais foi ocupando o nosso espaço, né? Para não se ter tanto trabalho, nós usamos aquilo que é falso, né? Para poder embelezar. Engraçado, né? A gente usa do que é falso para poder embelezar o ambiente, né? Usamos da falsidade para poder mostrar uma melhor aparência do ambiente. E às vezes é isso que nós fazemos, usamos da falsidade para mostrar uma política da boa convivência, da boa vizinhança, e muitas das vezes nós deixamos de viver realmente quem somos a fim de encaixarmos em padrões, né? E muitas das vezes são os padrões que a própria situação, o próprio contexto vão nos colocando, né, esses padrões. Bom, ontem, não sei se vocês lembram, a leitura... Bom dia, Eliane. A leitura de ontem era de São Mateus, capítulo 23, versículo 27 a 32. Ah, tá.
Apareci... Ah, desculpa, mas a foto tá tão diferente, Aparecida, porque fica tão pequenininha, mas a Aparecida é a nossa provedora mor, né, da Irmandade da Boa Morte. Bem-vinda, Aparecida. Desculpa, é que assim, eu tô sem óculos para longe, para perto, aí eu fico difícil, né? Se eu coloco para longe, deixa eu me ver. Aí que eu não enxergo nada, não. Então eu prefiro ficar sem e eu enxergo pouco. Eu tenho que ficar fazendo assim. Tem hora que o pessoal fala, nossa, faz cada olho grande, para poder enxergar. Mas não é o lobo mau, não, tá? Então é Mateus 23, versículos 27 a 32. Mateus fala o seguinte: naquele tempo disse Jesus, e aí então Jesus se dirige aos mestres da lei e fariseus diante dos discípulos e dos apóstolos. Ai de vós, mestres da lei e fariseus. E ele não dá a volta, né? Ele é bem direto. Hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Ele pegou pesado, né? Mas ele disse de uma realidade que na época dele não era tão diferente do que é também na nossa época em muitas circunstâncias e muitas realidades. Evidentemente que nos causa um certo espanto, de vez em quando um cansaço de viver mediante a essas mentiras, a essas falsidades, né? E assim, e no fundo, a atitude que nós devemos ter, na verdade, é o sentimento talvez, de pena do outro, né? De ter dó do outro com relação à atitude dele, né? Porque a nós eles podem enganar, as pessoas podem enganar, mas aos outros não, né? A Deus não, eles não podem enganar a Deus. Então são pessoas podres, vazias, ossos de mortos e de toda a podridão, né? Na verdade, é aquilo que é rejeitado e que causa uma certa ojeriza com relação a essa situação. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Quando isso acontece, no fundo é como se dissesse assim, é a aparência, né? Eu já havia dito isso para vocês certa vez, estando em Goiás, eu e um outro amigo, que hoje também é padre e psicólogo, e nós estávamos fazendo missões numa cidade do interior de Goiás. E uma festa que eles chamam de quermesse, em volta da igreja, tinha lá um parque, essa questão toda, e de repente o pessoal todo alegre, muito bem vestido, conversando alto, som alto, como é de costume em todas as quermesses, em todas as festas. Até que de repente aparece um grupinho de jovens, de moças novas, rapazes muito bem vestidos, no meio deles uma moça que se destacava até porque a roupa em que ela usava não estava dentro do contexto da realidade, parecia mais que ela estava indo para um casamento. Enfim, ela pede para dar uma volta com a turma na roda gigante do parque. O moço, muito educadamente, a coloca na cadeira, ajusta a cadeira e aí a roda começa a girar. De repente, o moço para, depois de algumas voltas, e a moça desce e diz assim: olha, eu dei 2 voltas lá em riba e você já mandou apiar? E de repente eu me recordo que o homem virou para os outros: meu Deus, tão bem vestida, mas olha o jeito que ela fala. Não tenho nada contra o modo simples de se expressar, desde que se expresse, para mim pode se expressar de qualquer forma, mas eu fiquei assim um tanto quanto assustado com relação à fala desse moço que estava comandando e governando
a roda gigante, né? Mas daí eu entendi de que, na verdade, ele dizia assim, ela está tão bem vestida, mas quando abre a boca não está em conformidade. Fazendo uma outra comparação, nós dizemos que a hipocrisia tem muito a ver com a questão do áudio e do visual. Quem é mais novo como eu, que chegou aos 52 anos, sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. Nas nossas casas, antigamente, nas TVs preta e branca, nós tínhamos essas TVs que a gente sentava e olhava para a TV, às vezes estava passando um programa, o visual, mas o áudio estava em outro canal. A gente tinha que levantar e sintonizar o botão, né? Às vezes, quando a gente vê essa hipocrisia, a gente fala assim, que as pessoas não estão sintonizadas com áudio e com visual. Mas Jesus continua: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. E aí, então, o que Jesus está dizendo é justamente dessa questão da hipocrisia, da falsidade que reinava entre os fariseus e o mestre da lei. Na verdade, o que é hipocrisia? Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Hipocrisia é pretensão ou fingimento de ser o que não é. Então a gente fala assim, olha, eu tenho lá uma devoção a um santo, ou mesmo a Nossa Senhora, né? Acredita-se de que a minha devoção esteja em sintonia com aquilo que for a proposta do santo, ou mesmo daquela Nossa Senhora com aquele título, né? Quando eu tenho essa devoção, eu tenho que, na minha atitude, no meu jeito de ser, na minha forma de agir, me adaptar àquelas questões, me esforçar para tentar colocar em prática o máximo daquelas virtudes que eu bem conheço mediante a história da devoção que eu vou professando ao longo da vida. Quando isso não acontece, eu professo a minha fé de modo particular naquela devoção e acho que religiosidade é só expressar aquela minha devoção, eu estou sendo hipócrita, porque viver a religiosidade é muito mais do que uma simples devoção. Viver a minha afeição a determinados gestos religiosos requer de mim uma transformação pessoal a fim de que eu possa, no máximo, estar em sintonia com aquilo que eu professo. Então, todos nós, em algum momento da vida, destacamos ou transmitimos determinadas características sem que sejam, de fato, genuinamente parte de nossa personalidade e caráter, às vezes. Entretanto, algumas pessoas extrapolam isso, usando de uma máscara para conseguirem o que querem e afetarem os outros. Por isso, nós dizemos assim, isso é hipocrisia, né? Se identificam com a hipocrisia e vivem essa hipocrisia. E a gente fala assim, olha, a hipocrisia, muitas das vezes, é uma forma de eu conseguir seduzir aquilo que eu quero, né? Mas que muitas das vezes vai me atrapalhar, porque às vezes ao longo de toda a vida eu vivo essa hipocrisia, né?
eu vou vivendo e eu vou praticando. Mas chega um momento da vida em que eu não tenho mais idade, em que eu não assumo mais esse espaço, o que vai acontecer? Eu vou ter que entrar na fila como todo mundo também está na fila, né? E não adianta eu falar que eu tenho tal título, que eu represento, que eu sou juiz não sei da quanta, que eu sou promotor, que eu sou advogado, que eu sou padre, que eu sou pastor, que eu sou... Não adianta. Não adianta. Eu posso ser o que for, aí eu vou imaginar de que virão outros que serão, muitas das vezes, mais hipócritas do que eu. E aí? E eu dependo deles. E eu vou ter que me submeter a eles também, né? Então a gente fala assim, hipocrisia é a ação de simular comportamentos e crenças em favor da virtude, mas não a seguir sob determinada máscara de fingimento. Uma pessoa cria determinado personagem para se proteger moralmente, ao mesmo tempo em que defende uma ideia, a contrapõe, julgando os outros pelo que ele mesmo faz. Então a gente fala assim, olha, quando a gente vive nessa hipocrisia, é como se nós estivéssemos atuando constantemente. As cortinas da realidade, elas abriram, a gente vê uma plateia e a gente vai perguntar para a plateia o que eles vieram buscar, né? Então, nós vamos apresentar para a plateia justamente aquilo que eles vieram buscar. Mas aquilo que estou apresentando sou eu? Não, não sou. É uma representação. E há pessoas que vivem dessa representação. O Noam, analista social e linguista, afirma que este é um dos piores males da sociedade em qualquer época. Ele se torna um catalisador natural para promover a injustiça em qualquer realidade. Com isso, dá-se início às guerras, desentendimentos e desinformações aos indivíduos. É um veneno para o comportamento de nossa sociedade. Além disso, ele afirma que a hipocrisia é vista com benéfica a determinados grupos. Algumas camadas da sociedade observam vantagem em abusar dela, usando-a como passe para obterem o que querem. Com isso, acaba perpetuando um padrão duplo aos descendentes, um exemplo e a segregação, onde defende que determinado grupo deve seguir regras diferentes de outro. Na verdade, é uma expressão de Jung, ele fala assim, olha, nós devemos usar máscaras, né? Mas não podemos ser as máscaras que nós usamos, senão isso vira uma patologia. Quando as pessoas vivem só de máscaras, não a física para defender do Covid, mas as máscaras que nós trazemos são as ilusórias, né? Que eu falo que cria ilusão. Quando as pessoas acabam sendo essas máscaras, elas se perdem delas mesmas e acabam criando uma patologia porque elas não se conhecem, não se sabem. Mas quem está fora e consegue perceber vai sinalizar. Por isso que Jesus sinaliza, né? Fariseus e mestres da lei hipócritas, porque ele enxerga aquilo que realmente é a doença desse grupo. E muitos de nós trazemos essa doença que afeta a família, que afeta a comunidade e que afetam os grupos. Basta ver o filme A Órfã. Acho bonito aquele filme, A Órfã, embora ele seja assim assustador, mas ele na verdade descreve essas características que muitos hipócritas trazem e que conseguem enganar perfeitamente o outro. Que eu vejo ali de que ele se encaixa, lógico, a outras definições, a outros diagnósticos com relação a esse filme. Mas eu falo assim, ela interpreta realmente a máscara, a hipocrisia, e consegue marcar tudo aquilo que muitos de nós fazemos e não conseguimos perceber. Como mencionado acima, a hipocrisia é moeda de passe a algum objeto de valor na sociedade. Então é uma forma, né, de ganhar lucro, de ganhar vantagem. Os indivíduos percebem que precisam construir determinada identidade a fim de obter certos privilégios com relação aos demais.
Com isso, podem transmitir livremente sem serem perseguidos ou questionados sobre determinados aspectos. O curioso a ser notado é que poucos se incomodam de fazer essa simulação. Ademais, alguns, sem perceber que estão fazendo isso, precisando que alguém de fora aponte e condene seu comportamento. Por isso que eu falo assim, há pessoas que estão tão acostumadas a fazer isso que elas não percebem. Para alguns, o orgulho pode interferir no comportamento, fazendo com que uma pessoa entre em conflito consigo mesma. Ainda que alguns conseguem a conclusão do erro, não se esforçam tanto para mudar. Então a gente fala assim, ó, há pessoas que vivem de tal forma imbuídas, envolvidas com essa questão das máscaras, que a hipocrisia está aí, parece que faz parte da essência. Aí dentro da hipocrisia não importa a religiosidade, não importa o devocionismo que trazemos, não importa a imagem do outro como sendo o pastor, como sendo o pai, como sendo a mãe, como sendo o professor. Há uma verdadeira hipocrisia e nós acabamos derrubando com isso essa convivência sadia que devemos ter com a própria sociedade. Podemos resumir essa atitude a uma pretensão contra julgamentos, mas também um passe para fazê-los. Ninguém quer ser apontado pelas próprias falhas, mas sentar no tribunal dá uma liberdade excitante. Ainda que escondido, há um poder em fazer uso desse comportamento. Dessa forma, fica difícil alguém desapegar disso. Então, ou seja, viver constantemente sentado no trono, né? Sendo essa referência, sendo visível e ensinando constantemente, dá uma certa excitação. As pessoas, muitas das vezes, tentando não perder, né, o pedestal, né, não perder lá o espaço onde ela ela acha que ocupa, sendo a pessoa mais importante da vida, né? Então, há pessoas que vivem dessa forma. Elas ocupam o espaço que elas vão construindo para elas e elas vão tentando se manter nesse espaço, usando da hipocrisia. A hipocrisia causa algumas inibições nos indivíduos que a praticam. Não se trata de uma doença ou qualquer tipo de enfermidade psíquica, ainda que cause alguns problemas sociais. Serve mais como digitais do comportamento errático que a hipocrisia o hipócrita faz uso. Em geral, costumam se apresentar em ausência de culpa imediata. Em meio a um acontecimento, o hipócrita não se importa de julgar e condenar os outros por suas atitudes. Então, o hipócrita é aquele que o Evangelho diz, né? Enquanto o teu dedo está apontando para uma questão do outro, não se esqueça, né, que há 3 dedos apontados para você, né? Não, mas ele olha só um dedo, né? E Jesus volta a dizer isso. Por que você olha o cisco que existe no olho do teu irmão, se no teu olho existe uma trave, né? Não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados. E aí, mais adiante, em outro texto, Jesus fala assim: as prostitutas entrarão no céu primeiro do que muitos de vocês. Quando ele diz isso, é justamente para poder dizer, porque elas sabem de que são a condição que elas vivem, né? Elas sabem, se reconhecem como pessoas não dignas, né? Elas se reconhecem com relação a isso, né? Mas muitos de nós não reconhecemos. Nós vivemos uma certa hipocrisia que a nós só cabe a atitude, né, de nos acharmos santos, de que aquela palavra não serviu para a gente, mas serviu para o outro, de que disse na vida do outro, de que o outro é imoral, de que o outro é mentiroso, de que o outro é falso, de que o outro é isso. Então, nós vivemos apontando a vida dos outros, né? Mas não conseguimos olhar a nossa própria vida. A empatia significa colocar no lugar do outro, permitindo sentir o que também sente. Um hipócrita, costumeiramente, não se coloca no lugar de alguém, ainda que ocupe a mesma posição.
Assim como a culpa, algumas vezes, ainda pode refletir sobre o evento, embora não signifique que arrependerão no julgamento. Então a gente fala assim, olha, você quer ver a hipocrisia? Basta ver essas questões que são colocadas nesses meios de comunicação, né? As pessoas ouvem, olham, não vê nenhum contexto, já sai por aí comentando, acusando, mostrando, apontando o dedo. Mas calma, vamos ter paciência, tirar um pouco a ansiedade, colocar de lado, tentar digerir melhor o assunto, tentar perceber melhor. Não vamos ser precipitados, não cabe a nós o julgamento, vamos deixar para ver as conclusões que se chegam. Porque o apressado come cru. E quando a gente tem essa capacidade de silenciar, de observar, de se colocar no lugar do outro, nós vamos ver assim o quanto o outro está sendo injustiçado, o quanto o outro está sendo condenado, o quanto o outro... Então, muitas dessas questões acontecem na nossa vida. E acontece justamente por quê? Porque nós usamos um certo adiantamento no nosso julgamento. E isso vai causando um desentendimento no contexto da família, da sociedade, da comunidade, né? Em suma, as pessoas vivem buscando, bisbilhotando, né? Ou seja, o hipócrita, ele tem a vocação de urubu, né? Eu falo muito isso nas celebrações. Há muita gente que tem vocação para o urubu, né? Vive buscando carniça, né? Para poder sair por aí dizendo, né? A fim de depreciá-los. Isso indica um alto índice de identidade, né? Se valendo de fofocas para se sentirem melhores. Então as pessoas gostam, né, de criar essas condições de fofoca para que elas se sintam melhores, né? Elas tentam buscar essa situação porque ela precisa acabar para o outro, porque é em cima da fofoca que ela vai se construindo, vai se sentindo importante. Aí vocês lembram do mecanismo que eu havia dito numa outra conversa, né? Diante dessas pessoas, acho que foi até na conversa passada, diante dessas pessoas, a atitude melhor para você saber se há sinceridade ou se há hipocrisia é você trazer uma informação não verdadeira para que ela saia espalhando, né? E aí você vai ver o tanto que aquela pessoa que se diz tua amiga é tão hipócrita. Parte disso também é impulsionado pela ansiedade que sente, já que esta é uma válvula de escape. A sinceridade não é objeto, não tão atrativo para as suas vidas. Então a gente fala assim, de que essas pessoas, elas não são sinceras, né? E elas essa sinceridade não é atrativo para a própria vida, né? Elas vivem ali no meio da comunidade, no meio da família, e que Jesus vai falar assim numa outra passagem do Evangelho: tomem cuidado com os lobos em pele de carneiro, em pele de ovelhas, né? E há muitas pessoas que vivem assim, revestidas, né? São falsas ovelhas e verdadeiros lobos, né? Então ele usa essa expressão para poder dizer assim: tome muito cuidado com essas pessoas, que elas estão prontas para lhe derrubar. E a gente vê muito isso, né? Me recordo que no início do ministério, quando eu tive a alegria de algumas transferências, né? Eu nunca tive dificuldade de ser transferido de uma paróquia para outra, né? Gosto de desafios e vou com maior tranquilidade, né? Estou aberto para servir. E me recordo de que fui transferido, fui com o coração aberto. Passado um tempo, alguém me procura, um amigo também de sacerdócio, fala assim: olha, fulano, não é fazendo fofoca não, mas você sabe por que você foi transferido de lá? Não, é porque fulano fez de tudo para te arrancar de lá, que você não está dando certo. Eu falei assim: ah, é? É. A princípio fiquei meio assustado. Poxa, fulano foi tão falso, não falou nada comigo, né? Mas enfim, não tenho nada a tirar satisfação com o outro, não, né?
Mas mais tarde essa pessoa que me falou, eu sei que ela não se dava muito bem com fulano, então a atitude dela era se mostrar minha amiga e mostrar aquilo que eu não conseguia enxergar. Mas no fundo não. Ela fez isso justamente para poder pegar uma briga que não era minha, era uma briga dela. Mas como ela não tinha pretexto para brigar com o outro, então ela me colocou no meio, porque se eu fosse lá brigar com o outro, ela ia se sentir satisfeita. Então não dei ouvido. E, ademais, eu sempre tenho para mim o seguinte: as coisas acontecem na sua ordem natural. Mesmo que com a ajuda artificial da hipocrisia, dos hipócritas, né, que tentam puxar teu tapete. Mais tarde, você vai sempre se beneficiar quando você se coloca nas mãos de Deus, porque constantemente a gente reza: seja feita a tua vontade. E se eu estou indo para lá, se eu estou vindo para cá, se eu estou indo para lá, Deus há de me mostrar caminhos. E quando você vive essa naturalidade, é a proposta de Jesus, né? Que a gente vive essa naturalidade da nossa essência. Quando a gente consegue viver a naturalidade da essência, nós vivemos na tranquilidade do dia a dia. Para você não vai fazer diferença de dialogar com A, com B, com C, com E. Você vai conviver, vai transitar tranquilamente. Por quê? Porque você é seguro daquilo que você quer, daquilo que você é. Então você vai viver na tranquilidade. E aí possivelmente você vai se deparar com muitos hipócritas, com muita hipocrisia, bem como algumas vezes quando a gente não consegue se policiar, a gente também usa de certa hipocrisia para com o outro, a fim de que a gente tenha uma política da boa vizinhança, da boa convivência, entre aspas, né? Então a gente fala assim: olha, o mundo é feito de tantas coisas boas, isso é excelente, são tantas pessoas boas, são tantas realidades agradáveis, né? Mas é marcado por muitas questões ruins também, né? O certo é de que a gente não sabe se a selva é lá no meio do mato ou se a selva é dentro do contexto em que nós vivemos. Se é dentro do contexto em que nós vivemos, nós somos verdadeiros animais irracionais. Por quê? Nós estamos dando cabeçada por aí, tentando devorar uns aos outros. Mas quando a gente se vive dentro dessa realidade que é a cidade e conseguimos nos perceber dentro desse contexto, nos aceitar e confiar no nosso taco, você vai sobrevivendo a esses animais que são hipócritas, né? E que tentam te devorar. E você vai sobrevivendo hoje, amanhã, até o dia em que você terminar a sua carreira. As coisas ruins te ajudam a crescer. E no fundo, quando você se depara com muitos hipócritas, a tendência tua não é sofrer, é dizer que é menos um na tua lista, para que você possa conviver. Porque ele mesmo se excluiu da tua lista. Então, ter essa tranquilidade, né? Hipócritas nós sempre vamos ter, falsos nós sempre vamos ter, pessoas honestas, sinceras nós vamos sempre ter, pessoas mais ou menos nós vamos sempre ter. Nós temos que ter essa noção da realidade, né? Nós vivemos no mundo, nós não vivemos no céu. Nós vivemos no mundo, nós não vivemos no inferno, né? Nós vivemos no mundo. No mundo nós estamos em processo de santificação. E aí eu digo o que Dom José Lafayette e Dom Misiara falavam lá em Bragança Paulista, né? No início do seminário, né? Eles usavam essa expressão: olha, no mundo nós temos dois tipos de pessoas. Uns que vieram para ser santos e outros que vieram para ajudar a santificar os que querem ser santos. Então imagine, né? Há pessoas de tudo quanto é jeito, mas nós dependemos dessas pessoas que nos ajudam a chegar à santidade, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E pode ser que essas realidades seja a tua cruz. Então fica aí
nosso comunicado. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar nesse mesmo cenário, foi improvisado aqui. Nós vamos nos encontrar novamente para o nosso bate-papo. Um abraço a todos, muito obrigado. Aqui está 30 graus, está bem calor, o sol está forte, talvez esteja até mais quente do que 30 graus, né? E graças a Deus, o tempo muito bom. Eu aqui dentro desse contexto estou fazendo meu retiro. Um abraço a todos.